Olá, seja bem-vindo. Hoje estamos na live Melhorando a Saúde Física. Hoje estamos com a doutora fisioterapeuta Dani Ramos, aí do Brasil, e ela vai nos dar algumas dicas como a gente prevenir, como a gente pode melhorar a nossa qualidade de vida, não no sentido da estética do corpo, porque seria fútil o nosso vídeo se fosse para poder falar da estética do corpo. Mas o objetivo do vídeo é para falar de como a gente melhorar para aquelas pessoas que têm um trabalho repetitivo e precisa trabalhar e são dores constantes. Então ela vai nos dar algumas dicas e nos falar como a gente consegue dar uma melhorada nesse sistema. Então, doutora Dani, se apresente para que as pessoas possam saber o que é que você faz e se apresente aí, por favor. E aí, lembrando que a doutora Dani é minha prima, por isso que ela aceitou fazer a live comigo. Vamos lá. Meu nome é Daniele Conceição Ramos, eu sou formada na área de fisioterapia. Formei no ano 2018, desde então venho exercendo a profissão. Sou pós-graduada na área de fisioterapia com ênfase em UTI. Sou pós-graduada também na área de fisioterapia estética e dermatofuncional. E sou pós-graduada na área de fisioterapia traumatológica e ortopédica. Né? Hoje a gente vai estar falando aí um pouco sobre as duas principais lesões que ocorrem em trabalhadores, né? Nós temos a LER, que é uma lesão por esforço repetitivo, e nós temos o DORT, que é um distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Ambos são causados pelo esforço repetitivo, ali pelo que o trabalhador faz todos os dias, o mesmo movimento todos os dias, e isso acaba gerando lesões, né? Principalmente na parte do corpo que mais se utiliza. Se for pernas, se for cabeça, se for mãos. Então, acaba que gera essa inflamação, gera um desgaste, e se não tiver um cuidado preventivo, ou se já tiver instalado e não ser tratado no início, pode aí gerar uma lesão muito mais grave. Só fazer uma pergunta. Né? Geralmente as pessoas quando são afetadas pela LER e já está no processo, isso tem cura ou a gente só consegue fazer exercício para amenizar as dores? E quando fala de LER, Não, geralmente as pessoas conhecem LER, mas DORT, esse termo no caso, para a maioria das pessoas, ele não é muito conhecido, porque ler todo mundo já sabe, porque é um movimento repetitivo, né? Mas o DORT, a gente não tem muito costume de ouvir essa palavra, DORT, né? Você pode explicar um pouco mais sobre o DORT? Isso, DORT é um distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. É um tipo de lesão também por movimento repetitivo. Mas no tradicional todo mundo escuta muito sobre o LER, né? Mas existe o DORT também. Então, respondendo a sua pergunta, logo no início, se for identificado no início essa lesão, ela tem tratamento sim e recuperação da total atividade da pessoa. O que não pode é que no normal a gente deixa sempre para depois, né? Quem trabalha muito com as mãos, começa a sentir uma dorzinha aqui no punho, aí fica, sente aquela dor, fica por tempo, não procura ajuda, acha que é uma besteira, e aí quando vai procurar, já é quando está naquele estágio mais grave. Aí já tem inchaço, aí já tem perda de mobilidade, a mão já não move tanto, aí já está no estágio mais avançado. Então, o ideal é ter esses exercícios preventivos, que é para poder não desenvolvê-la, ou quando começar a sentir, procurar ajuda de um profissional. Sim, mas no caso de quem tem trabalho repetitivo, não somente na área física, mas também quem trabalha em escritório também tem muitos problemas de ler, porque movimento repetitivo, teclando no computador, né? E no caso, para essas pessoas que não tem como evitar, porque a gente tem que manter. Porque tanto que o objetivo da live não é criticar as empresas, porque as empresas pagam para as pessoas fazerem o trabalho e os trabalhos eles têm que ser feitos. Mas no caso, Sim. como é que a gente pode
amenizar, porque trabalhos repetitivos ele tem que ser feito. E aí, às vezes, a pessoa não tem a possibilidade de mudar. É ideal que a pessoa, dentro da empresa, mude de setores para que não fique no mesmo setor, ou a gente pode fazer Assim, algum exercício? assim, mudar de setor não, né? Porque, por exemplo, às vezes quem é secretária é só secretária, né? Não tem como Sim, ela ficar rodando de cargo em cargo. sim, Grandes empresas, nós temos dentro da fisioterapia, que pode ser realizado também pelo profissional de educação física, uma modalidade chamada ginástica laboral, né? Ela é realizada dentro de empresas. Eu não me recordo bem, mas acredito que empresas acima de 10 ou 15 funcionários pode ter já essa ginástica laboral. Claro que, infelizmente, muitas das empresas não cumprem essa norma, né? Porque, na verdade, a ginástica laboral ela vai melhorar o funcionamento do funcionário, né? Melhora a qualidade de vida, consequentemente, o funcionário ele rende mais, né? Então, a ginástica laboral ela se baseia onde dentro da empresa tem um funcionário, um fisioterapeuta, um educador físico, que ele vai preparar esses funcionários para estar realizando as atividades dele. Ou seja, fazendo exercícios em grupo, antes, né? Vamos supor que a carga horária começa às 9 da manhã. Às 8 da manhã, os funcionários estão lá, vai fazer exercícios em grupos, vai fazer alongamentos que vão trabalhar principalmente essas partes que eles vão passar o dia inteiro realizando aquela atividade, seja pernas, seja mãos, mas trabalha por um só, trabalha o corpo inteiro, né? Então, a empresa que ela instala isso, ela melhora a qualidade de vida do funcionário dela e, consequentemente, ele vai render mais, sim. né? Então, hoje em dia, um alongamento, às vezes a gente pensa que é coisa boba, sabe? Fazer um alongamento de pescoço, fazer um alongamento de mãos, para quem trabalha com as mãos. Às vezes a pessoa pensa que é coisa boba, mas não é coisa boba. Você está ali preparando aquela região do seu corpo que você vai utilizá-la durante o dia inteiro. No caso de quem trabalha numa linha operacional, que geralmente a carga horária são de 10 horas diárias, e geralmente as pessoas têm dois breaks, dois intervalos para lanchar, né, de meia hora cada. Qual o tempo ideal, no caso de uma pessoa que faz uma jornada de 4 horas em pé no mesmo movimento? Há necessidade de pausas, algum movimento, alguma coisa que possa melhorar, porque a pessoa passar 4 horas na mesma área, ou com o pescoço baixo, assim, porque geralmente quem trabalha na linha, ele tem que estar com as mãos movimentadas enquanto está passando o produto na esteira, e geralmente fica com o pescoço um pouco inclinado, né? Isso termina gerando dores nas costas, mal-estar. Há necessidade de pausa, isso é um regulamento como é que eu posso dizer, da ANR, a norma regularizadora de procedimento, ou não? A pessoa trabalha normalmente Na direto. verdade, assim, dentro da ginástica laboral fala muito sobre você fazer os exercícios. Se não tiver o profissional, o próprio trabalhador, né? Fazer os exercícios antes de realizar, de começar as suas atividades, né? Falando assim, no dia a dia da pessoa, diretamente para o trabalhador, no dia a dia, se sua empresa não tem esse profissional, você pode estar realizando esses exercícios antes de você ir trabalhar. E durante os intervalos, é bom fazer alguns alongamentos. Você falou sobre o operador que fica muito tempo Com a com cabeça a encurvada, cabeça né? baixa. Nos intervalos vamos alongar a cabeça, esticá-la bem, fazer esse movimento lateral, tá vendo? Para baixo. Então, são movimentos básicos que vão ajudar bastante. As mãos, fazer o movimento de extensão de mão, flexão de mão, rotação. Quando a gente trabalha, rotação da articulação, a gente ajuda a lubrificar a articulação, o que é muito bom, sabe? Muito Sim. bom. Se tiver um gripezinho, que é tipo um aparelhozinho de fortalecimento, em casa pode fazer também, apertar, ajudar a fortalecer. Existem aquelas bolinhas, né? Umas bolinhas assim,
que é tipo bolinha de... Latex, que né? tem Latex. uns espetinhos assim, é bolinha de... tem a bolinha de fisioterapia própria dita, mas tem aquelas de frescobol também, sabe? Que Sim, joga na sim. praia, que muita gente tem em casa. Apertar a bolinha, fazer aí 3 repetições de 20, que ajuda a fortalecer. Então, são movimentos básicos que pode ser feito antes de começar a jornada, nesses intervalos que você passou. Porque, assim, a gente tem que trabalhar com a realidade do trabalhador, né? Sim. Não adianta a gente sonhar muito, porque a gente tem que trabalhar dentro da realidade. Então, dentro desses intervalos que ele tem durante essas 10 horas de trabalho, pode estar realizando esses movimentos de alongamento, de fortalecimento, que vai ser bom para ele. Mas deixa eu falar, para que possa ter essa fisioterapia dentro das empresas, o governo ajuda as empresas, dá algum incentivo para que as empresas possam contratar profissionais da área ou preparar algum funcionário, vamos imaginar, um supervisor ou um team leader para que possa manusear esse pessoal? E também qual a consequência... não, pode terminar, pode falar e depois eu faço a outra pergunta. Assim, isso vai de realidade, né? Na minha realidade aqui, eu nunca ouvi falar sobre o governo disponibilizar disso, principalmente em empresas privadas. Sim. Entendeu? Então, nunca ouvi falar aqui que o governo disponibiliza essa ajuda às empresas privadas para estar realizando esse serviço. Mas possa ser que outros estados, né? Ok. E quais são as consequências para quem trabalha na linha de produção e, como eu falei, fica com um movimento, com um pescoço levemente inclinado? Isso na sua temporada, quais são as lesões que pode causar para a pessoa futuramente? Porque esse movimento, ficar o dia todo, 10 horas todos os dias, 5 dias por semana e vai por anos. Quais são as consequências que leva para a coluna, para as costas e como eu posso evitar? Você já comentou a respeito de alguns exercícios que pode ajudar a amenizar, mas quais são as consequências? Assim, a pessoa ela vai ter alterações na postura, né? Ela não vai ter uma postura correta, porque visto que ela fica com a cabeça muito rodada para baixo, ela não vai ter uma postura correta. Aí futuramente pode gerar dores, que já gera, né? Porque consequentemente gera pontos de tensão de tanto ficar com essa cabeça rodada para baixo. Pode ter lesões como cervicalgia, que é uma inflamação dessa região cervical. Então, são muitas consequências. São vastas, né? As consequências. Então, o correto é esse. Tentar trabalhar ao máximo, se adequar. Se fica muito assim, durante o projeto ali que está trabalhando, se estica, se alonga, volta de novo. Não fica ali o tempo todo, às 10 horas, por exemplo, sem fazer nada. Né? E a importância também da prática de um exercício físico, né? De uma academia, de um pilates, onde você vai estar fortalecendo a musculatura de cervical, musculatura da sua coluna, trabalhar braço, postura. Isso é muito importante se você tem isso na tua vida rotinária, né? Se você precisa se cuidar, né? Então você não tem que esperar patrão para cuidar de você. Então, você precisa se cuidar. Então, o ideal é que esse trabalhador tenha uma atividade física ativa na sua rotina diária, né? Porque se for um trabalhador sedentário, as consequências são piores, né? Você falou de trazer para a nossa realidade. E aí, quando a gente vê, na maioria dos trabalhadores, são homens casados, mulheres casadas, que têm, além do seu trabalho, têm uma vida fora. E geralmente acorda muito cedo para começar o trabalho. Geralmente, algumas empresas iniciam às 6 horas da manhã e finalizam só às 4 horas da tarde. Então, a pessoa acorda muito cedo, tem uma jornada muito grande. Quando chega em casa, às vezes a mulher tem que cuidar dos filhos, tem que preparar a comida, tem que limpar a casa. Assim também o marido, quando tem o mesmo contexto, ajuda a esposa nesse sentido. E geralmente não tem muita força e ânimo para poder executar nenhum exercício depois de um dia cansativo e ainda ter que cuidar de filhos quando tem filhos pequenos, né? Geralmente os solteiros eles têm mais energia porque quando chegam do trabalho ainda vão para o ginásio, vão
correr, vão fazer alguma trilha. Qual o seu conselho para as pessoas que não têm muita força nesse sentido? Não porque elas não querem, mas porque acorda muito cedo, trabalha o dia todo, está cansado, às vezes tem que as obrigações dentro de casa, cuidar, assim como eu falei, cuidar de filho, cuidar de casa, preparar a janta, o almoço para o dia seguinte. Então, no final do dia, quando ele vê, a noite chegou e já está exausto, já não tem mais nem ânimo para fazer mais nenhum tipo de exercício. Tem alguma outra forma que as pessoas possam fazer, ou elas têm que mesmo forçar, mesmo não querendo mais, não tendo força, elas têm que forçar a fazer alguma coisa para que possa ter uma qualidade de vida melhor? Assim, entendo super, né? Porque a rotina do cidadão, na verdade, o cidadão trabalhador, ela é puxada e é igual você falou, o casado que ainda tem as funções de casa é mais puxada ainda. Só que assim, graças a Deus, hoje a gente tem um mundo grande de internet, né? Uhum. Então, assim, talvez se a pessoa ela não tenha disponibilidade de sair de dentro de sua casa para ir para uma academia, ela não tem, às vezes, a condição financeira, porque vai de cada lugar, né? Às vezes uma academia é muito caro. Então, existem muitos vídeos no YouTube que facilita, sabe? Que ensina a fazer um alongamento, que ensina a fazer um exercício, assim, exercícios mais leves, onde você vai usar só o peso do teu corpo mesmo, não vai usar peso nenhum. Ensina mais essa parte de um aeróbico. Então, assim, vai ter que ter um esforço, né? Claro, porque cansado no final do dia tá todo mundo, ninguém quer fazer nada, tá todo mundo termina suas atividades, a pessoa mesmo só quer descansar. Mas precisa existir esse esforço, porque vem daquela parte, né? Você cuida de tudo e não cuida de você. Aí o nosso corpo funciona como uma máquina. Quando essa máquina dá problema, aí tudo que você cuida, você vai deixar de cuidar. Então é bom você cuidar do seu corpo, que é para poder você conseguir cuidar de todas as outras coisas. Porque se seu corpo para, consequentemente o que depende de você vai ficar ali esperando mesmo. Aqui na Inglaterra, pelo menos eu não recordo quando eu morava aí no Brasil. Aqui na Inglaterra tem alguns clubes, ginásios, faz parte do governo. Não é de graça. Você paga uma taxa, mas uma taxa acessível. E essa taxa te dá direito a frequentar natação, sauna, ginásio, yoga, dança. Então é um ginásio do governo, que o governo propicia, paga uma boa parte e os usuários pagam uma cota mínima para poder usufruir desse serviço, mas que tem acesso, fica menos do que uma libra por dia para o usuário, né? No Brasil tem esse procedimento ou só é academia privada e o custo é um pouco mais elevado? Porque aqui tem tanta privada quanto do governo. E não é porcaria, a do governo não é porcaria. São estruturas para a família, para toda a família, e a gente pode usufruir desse serviço aqui, pagando uma taxa mínima. Então, aqui no Brasil, pelo menos aqui, né, na nossa realidade, aqui na Bahia, não existe centros, ou pelo menos eu nunca ouvi falar de centros dessa maneira, que a população que dispunha de natação, sauna, é uma realidade que eu Nossa. acho que todo brasileiro ia amar. Todo brasileiro ia amar. Então, o que eu vejo aqui que disponibiliza é tipo assim: alguns fazem as praças, aí colocam alguns aparelhos ali, né, que vai Sim. ajudar no treino. Tem prefeituras, igual aqui em Porto Seguro, tem prefeituras que, por exemplo, tem um grupo da terceira idade, e aí disponibiliza de um professor que está ali com as idosas, né, fazendo exercícios. Mas assim, agora um centro mesmo para ter né, de aparelhos de academia, aonde o brasileiro ele vai pagar uma taxinha ou não paga nada para utilizar, eu nunca ouvi falar, né? É igual eu posso te falar assim, talvez em outros estados onde eu não tenho acesso pode ser algo do estado, Uhum. né? Eu, 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 Mas no mais, eu também não mas sei no se. mais é isso. Eu também não sei se vai de característica, porque aqui também tem muitos parques abertos aqui e com boa infraestrutura, que as pessoas fazem caminhada e fazem o seu CUP, a sua corrida.
E outra característica daqui também da Inglaterra, assim como de Amsterdã, as pessoas usam bastante bicicleta também. E não é porque não tem condições de ir de carro ou andar, pegar um ônibus, mas elas optam por andar de bicicleta porque além de ser mais saudável, só tem a manutenção da bicicleta e ainda respira ar livre, né? E termina se exercitando nesse sentido. Então, alguns vão para o trabalho de bicicleta e são pessoas com, às vezes, com poder aquisitivo muito bom, mas prefere Sim, usar aqui, bicicleta, né? É aqui a hábito gente das também tem pessoas, muito essa questão da bicicleta. Muita esse gente anda hábito, de né? bicicleta também. Justamente para até muitos têm carro, moto dentro de casa, mas para poder fazer Ainda essa bem, então, parte. aí se combina, porque tanto aí quanto aqui as pessoas utilizam desse serviço para poder, aí já também já Sim, faz um exercício também, já ajuda também na educação física, né? Na saúde física da pessoa, né? sim, ajuda bastante. Doutora Trabalho Dani, cardio, né? Essa parte de cardio. doutora Dani, para a gente encerrar a nossa live, qual é o conselho que você deixa para as pessoas? Você já comentou bastante aí a respeito disso, mas para a gente finalizar, qual que você recomenda? Fala, olha, você não tem nenhuma possibilidade, mas essa é impossível você não fazer, porque não depende de tempo, não depende de dinheiro, porque a gente sabe da condição financeira das famílias e às vezes realmente não Isso, é só porque elas não querem, porque não tem condições, porque tem outras obrigações. Mas o que que ela pode fazer que é gratuito e ela vai dizer, olha, não tem desculpa, é só a sua vontade e o seu querer mesmo, é só você e mais ninguém. sim. Então, meu conselho é que o trabalhador, você que é trabalhador, que esteja assistindo, que vai assistir essa live, tenha uma vida ativa, não seja uma pessoa na sua rotina diária sedentária. Eu sei que muitos são os trabalhos do dia a dia, trabalho fora, trabalho dentro de casa, mas hoje a gente tem uma internet aí que ela disponibiliza de muito conteúdo que vai te ajudar a fazer um treino em casa, a alongar, a fazer uma atividade física usando o seu próprio corpo, sem ter custo em comprar peso, em comprar elástico, com o seu próprio corpo você consegue se exercitar. Então, tem muitos vídeos, coisas simples que você pode fazer e que vai mudar a sua vida no seu dia a dia, tanto no trabalho quanto a disposição em casa, né? Você fica com uma disposição melhor para realizar suas atividades de casa, suas atividades do trabalho. Então, isso é um. Hoje todo mundo aí tem um celular ou uma televisão e consegue assistir esses vídeos. Então, é barato não, é gratuito, né? Tá ali disponível para você. Basta ter mesmo coragem de colocar na sua rotina, tira meia hora que seja do seu dia. Não, essa meia hora é minha, é para mim. Eu vou fazer uns alongamentos, vou pesquisar na internet uns alongamentos, vou fazer ali uns exercícios físicos e isso aí vai fazer muita diferença. Quem tirar essa meia horinha pode ter certeza que, assim, depois de uns 15 dias, a pessoa vê que é uma mudança total de vida. E uma coisa simples, né? Uma coisa simples, mas que a gente pensa muitas vezes que a gente tem que estar na academia, que a gente tem que o caro é o melhor. Não, o caro não é o melhor, né? Então, dentro de casa mesmo, você pode estar fazendo todos esses exercícios, alongamentos, se você não tiver, né, claro, condições de ir para uma academia, pagar um profissional ou coisa do tipo, é uma maneira válida, né, e que vai mudar bastante a vida do trabalhador, né, que realizar esses procedimentos. Doutora Dani, muito obrigado pelo seu tempo, disponibilizar, falar da sua experiência. E aí um grande abraço aí para Arraial da Ajuda, Porto Seguro. Nem todo mundo tem condições de morar em Porto Seguro e Arraial da Ajuda, mas pode passar férias aí em Arraial da Ajuda, né? Aproveitar essa belíssima paisagem de Arraial da Ajuda. E aqueles que estão por perto aí podem te procurar através do Instagram, né? Pode deixar o seu Sim. nome lá para que as pessoas possam te acompanhar no Instagram, acompanhar o seu serviço. Se você presta consultoria particular ou só para empresas privadas? Não, eu trabalho no particular mesmo, Ah, no particular? atendimento, né, trabalho com idosos, crianças e reabilitação também, na parte de ortopedia, né? Acidentes, pós-operatório. Então, muito obrigado pelo seu tempo e que Deus continue abençoando a sua vida.